Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, bem-vindos! Quarta-feira, 23 de novembro de 2022. E hoje tem missa votiva do Padre Pio aqui na paróquia. Para quem está chegando agora, junte-se a nós se inscrevendo no nosso canal do YouTube Peregrinos do Rossio e nos sigam também pelo Spotify e ainda no Instagram, padre.heriberto. Toda quarta-feira tem a novena de São Pio de Pietrelcina e se você quiser pode me enviar as suas intenções. Vamos rezar uns pelos outros. Deus olha sempre para as necessidades do seu povo. É preciso crer e esperar. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Amém. Lucas, capítulo 21, versículo de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, que é continuação do discurso iniciado ontem, Jesus enumera vários sinais para ajudar as comunidades a se colocarem nos fatos e não perderem a fé em Deus, nem a coragem de resistir aos assaltos do Império Romano. Repetimos os 5 primeiros sinais do Evangelho de ontem. Primeiro sinal, os falsos messias. Segundo, guerras e revoluções. Terceiro, nações lutando contra nações, reino contra reino. Quarto, terremotos em vários lugares. E o quinto sinal, fome, peste e sinais no céu. Até aqui o Evangelho de ontem. Agora, no Evangelho de hoje, acrescenta mais um sinal, sexto sinal, a perseguição dos cristãos. Várias vezes, nos poucos anos que passou fisicamente entre nós, Jesus advertiu seus discípulos de que eles seriam perseguidos. Aqui, em seu último discurso, ele adverte a mesma coisa e faz saber que a perseguição deve ser levada em consideração no discernimento dos sinais dos tempos. Eles lançarão as mãos sobre vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e prisões, arrastando-vos perante reis e governantes por causa do meu nome. E desses eventos aparentemente tão negativos, Jesus havia dito: não tenham medo. Na verdade, é necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim ainda não será imediato. E o Evangelho de Marcos acrescenta que todos esses sinais são apenas o começo das dores de parto. Marcos capítulo 13, versículo 8. Ora, as dores de parto, embora muito difíceis para a mãe, não são sinal de morte, mas de vida. Não são motivo de medo, mas de esperança. Essa forma de ler os fatos traz tranquilidade às comunidades perseguidas. Assim, lendo ou ouvindo estes sinais,
profetizados por Jesus no ano 33, os leitores de Lucas nos anos 80 poderiam concluir: todas essas coisas já estão acontecendo de acordo com o plano previsto e anunciado por Jesus. Portanto, a história não escapou das mãos de Deus. Deus está conosco. A perseguição não é uma fatalidade, nem pode ser motivo de desânimo ou desespero, mas deve ser considerada como uma possibilidade permitida por Deus para que as comunidades cumpram a missão de testemunhar a boa nova do Senhor. Jesus diz: isso lhe dará a oportunidade de testemunhar. Lembre-se de não preparar vossa defesa. Eu darei a vocês uma língua de sabedoria, a qual nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contra-atacar. Por meio desta afirmação, Jesus encoraja os cristãos perseguidos que viviam na angústia. Mesmo sendo perseguidos, eles tinham uma missão a cumprir: dar testemunho da boa nova de Deus e assim ser um sinal do reino. Atos capítulo 1. O testemunho corajoso levaria as pessoas a repetir o que diziam no Egito, diante dos sinais, e ter coragem como Moisés e Arão: aqui está o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8. Conclusão: se as comunidades não precisam se preocupar, se tudo está nas mãos de Deus, se tudo já foi previsto por Deus, se tudo não passa de dores de parto, então não há por que se preocupar. Perseguição até dentro da própria família. Vocês serão traídos até mesmo por seus pais, irmãos, parentes, amigos, e alguns de vocês serão mortos. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. A perseguição não vem só de fora, do império, mas também de dentro, da própria família. Na mesma família, alguns aceitarão a boa nova, outros não. O anúncio da boa nova causou divisões nas famílias. Houve até pessoas que, baseando-se na lei de Deus, denunciaram e mataram seus familiares que se declararam seguidores de Jesus. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Esta observação final de Jesus recorda outra palavra que ele tinha dito: mas nem um fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Esta comparação foi um forte apelo a não perder a fé e a continuar com retidão na comunidade, e confirma o que Jesus havia dito em outra ocasião: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua própria vida por causa de mim, a salvará. Lucas capítulo 9. São Clemente I foi o quarto Papa da Igreja de Roma, ainda no primeiro século. Foi contemporâneo de São João Evangelista, São Filipe e São Paulo, e governou a Igreja entre os anos 88 e 97 ou 98. Estabeleceu o uso da crisma, seguindo a tradição de São Pedro, e instituiu o uso da expressão Amém nos ritos religiosos. No seu pontificado, recomeçou a perseguição dos cristãos, primeiro pelo imperador Domiciano e depois por Trajano. Sob este último, Clemente foi preso e condenado ao martírio, mas são desconhecidas a data, o lugar e o meio da execução. Uma tradição posterior diz ao contrário, que ele teria sido deportado para a Crimeia, nas costas do Mar Negro, condenado a trabalhos forçados. Aí teria convertido muitos escravos e por isso lançado ao mar com uma âncora amarrada no pescoço. Importantíssima foi a carta que este Papa escreveu aos cristãos da igreja de Corinto, cujo bispo havia sido absurdamente exposto por seus presbíteros. Não apenas a paz foi restabelecida pelo conteúdo justo e persuasivo da carta, mas este primeiro documento papal é um marco na afirmação da autoridade do sucessor de Pedro sobre toda a igreja. O bispo de Corinto levou, de forma natural, a questão a Clemente, não a outras sés apostólicas, incluindo a do apóstolo São João Evangelista, ainda vivo e chefe das igrejas vizinhas da Grécia. O pontífice romano se manifesta com a autoridade reconhecida da legítima e ininterrupta sucessão de Pedro e de Cristo. Deus, Pai de bondade e princípio de toda autoridade, concedei-nos pela intercessão do vosso servo São Clemente I, a pronta obediência à vossa vontade
e o respeito humilde àqueles que em vosso nome exercem o munus de dirigir os irmãos. Concedei também a estes o amor e a sabedoria para agirem com justiça e caridade nas suas funções de tão alta responsabilidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira, coragem nas perseguições, Deus está contigo.